Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de português do 9º ano. Comigo tenho a professora Anabela Brígida e também a minha intérprete de língua gestual, que hoje é a Marta Silva. Vamos lembrar aí em casa o que fizemos na última aula. E na última aula andámos às voltas com os monstros. Primeiro com o Adamastor e depois com o Mostrengo. Portanto, já na aula anterior tivemos que vos apresentar alguns infortúnios. E é por isso que analisámos a aula de hoje em termos de título para os infortúnios das viagens. E o que são infortúnios? São aqueles pequeninos pormenores, aqueles pequeninos problemas, ou grandes, às vezes, com que temos que nos deparar para prosseguir com os nossos objetivos. Então hoje, canalizando mais uma vez para a obra Os Lusíadas, vamos apresentar o primeiro infortúnio da aula de hoje, que tem a ver com o episódio A Tempestade. E é desse episódio, A Tempestade, que vamos visualizar o primeiro vídeo da escola virtual. Tempestade. O tempo muda e o mestre apercebe-se de que se aproxima uma tempestade. Assustados, os marinheiros tentam controlar o leme, os mastros, as velas e as próprias embarcações. Mas a terrível tempestade, comandada pela vontade de Helo e Neptuno, castiga as naus. E parece ser o fim da frota portuguesa. Perante o cenário de destruição, Vasco da Gama dirige uma súplica à Divina Guarda, argumentando que se trata de uma viagem ao serviço de Deus. No entanto, a tempestade continua, gigantesca e pavorosa. Vênus, porém, manda as ninfas amorosas abrandar as iras dos ventos. A tempestade passa e pela manhã avistam a Índia. Vasco da Gama agradece a Deus por terem chegado sãos e salvos. Apresentado que foi então o resumo do episódio A Tempestade, vamos agora prosseguir a aula de hoje, pedindo para vocês irem aí em casa terem o vosso manual, o manual adotado na vossa escola, para poderem acompanhar de forma mais tranquila a explicação que vamos fazer sobre este mesmo episódio. Então vamos a isto. E vamos visualizar o primeiro dia positivo para localizar este episódio, a tempestade e chegada à Índia, em termos de estrutura externa. Já sabemos então que o episódio se localiza no canto sexto e que vai da estrofe 70 à estrofe 94. E que foi este um dos infortúnios com que os portugueses se debateram antes da chegada à Índia propriamente dita. Então, após a narração da história de Portugal e de uma parte da viagem ao rei de Melinde, Vasco da Gama e os marinheiros partem rumo à Índia. Antes de alcançarem o seu objetivo, são vítimas de mais uma artimanha, de Baco. E porquê de Baco? Porque, como se devem recordar, quando visualizámos e explorámos o episódio Concílio dos Deuses, eu disse-vos que havia deuses oponentes em relação à ajuda aos portugueses nesta viagem à Índia e havia deuses adjuvantes. E um dos deuses oponentes era precisamente Baco. Portanto, o deus Baco vai sempre dificultar a vida aos portugueses. E é nesta artimanha de Baco que surge a tempestade, que surge durante a noite. Depois, o mestre do navio apercebe-se de que o vento sopra mais forte e de que uma nuvem se aproxima. São os primeiros sinais de que a tempestade vai, de facto, chegar.
Alerta, diz Stein, que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. E assim surge a tempestade. A tempestade chega depressa, não permitindo que os marinheiros cumpram as ordens dadas. Porquê? Porque o desespero é tão grande que o mestre vai dando ordens, mas os marinheiros não têm capacidade para executar essas ordens que lhes vão sendo dadas. É o que podemos ver na estrofe 71. Não eram os traquetes bem tomados quando dá a grande e súbita procela. Portanto, não houve tempo para se prepararem para esta tempestade. Ventos fortíssimos danificam as velas, a nau de Vasco da Gama enche-se de água e, obviamente, que corre o risco de se afundar. O céu fere com gritos nesta gente, com um súbito temor e desacordo, que no romper da vela a nau pendente toma grão suma de água pelo bordo. É o que encontramos na estrofe 72. As outras duas naus também estão com dificuldades. Os homens estão desesperados e toda a armada corre o risco de naufragar. Portanto, não só a nau onde ia Vasco da Gama, mas também as outras corriam precisamente esses mesmos riscos. Conquanto teve o mestre tanto tento que primeiro amainou que desse o vento. Mas o problema é que o vento surgia novamente com grandes rajadas. Vasco da Gama, vendo as naus quase a naufragar nas enormes vagas, dirige-se a Deus. E porquê é que se dirige a Deus? Porque pede ajuda, porque pede essa proteção divina. Vendo Vasco da Gama que tão perto do fim do seu desejo se perdia, chama aquele remédio santo e forte que o impossível pode desta sorte. É o que encontramos na estrofe 80. Vendo a tempestade e as dificuldades dos portugueses, Vênus apercebe-se de que é obra de Baco. Vai socorrer a armada, pondo fim à nova artimanha do deus. Então, como eu disse há pouco, havia um deus oponente, que neste caso era Baco. Mas também vos falei em deuses adjuvantes. Neste caso, Vênus era adjuvante e vem novamente em auxílio dos navegadores portugueses. Estas obras de Baco são, por certo, disse, mas não será que avante leve? Tão danada atenção que descoberto me será sempre o mal a que se atreve. É o que encontramos na estrofe 86. Vênus pede então às ninfas que coloquem grinaldas nas cabeças e que seduzam os ventos, para eles deixarem a armada prosseguir o seu caminho. Então, o que é que estas ninfas vão fazer? Vão se embelezar, vão seduzir os ventos, para que eles, encantados por elas, acabem por se acalmar. E os ventos, assim, deixam de ser fortes e de perturbar as naus dos marinheiros portugueses. Abrandar termina por amores dos ventos a nojosa companhia, mostrando-lhes as amadas ninfas belas que mais formosas vinham que as estrelas. É o que encontramos na estrofe 87. Depois da tempestade passar, pela manhã, os portugueses avistam terra. Ou seja, a tempestade acalmou e aí os portugueses avistam a primeira terra já em terras da Índia. Já a manhã clara dava nos outeiros, por onde o Ganges murmurando soa, quando da Celsa Gávea os marinheiros enxergaram terra alta pela proa. Já fora de tormenta e dos primeiros mares, o temor vão do peito voa. É o que encontramos na estrofe 92. E fizemos aqui um pequenino resumo, uma pequenina exploração deste episódio A Tempestade, dentro da obra Os Lusíadas. Já sabem então porque é que o fizemos. Porque, como podem visualizar aí no vosso ecrã em casa, a aula de hoje é sobre os infortúnios das viagens, ou seja, os infortúnios, os problemas que os portugueses tiveram que enfrentar ao longo do seu percurso até chegarem à Índia. Vamos agora propor-vos que acompanhem connosco uma exploração mais detalhada deste episódio para poderem também, em conjunto connosco, responder aí em casa às perguntas que vos vamos propor.
Então, alunos atentos, como vocês são todos, através da explicação e também da audição, vão conseguir, de certeza, colaborar connosco e responder às questões. O primeiro exercício que temos para vos propor é colocar os momentos deste episódio pela ordem em que aconteceram. E vamos dar esta primeira visualização das hipóteses, que nos dizem chegada à Índia, descrição da tempestade, súplica de Vasco da Gama a Deus, aproximação da tempestade, intervenção de Vênus e agradecimento de Vasco da Gama a Deus. Tudo isto aconteceu de forma sequencial dentro do episódio, por ordem cronológica. Então vamos agora ver qual é essa ordem correta. Primeiro temos a aproximação da tempestade, depois a descrição da tempestade, depois a súplica de Vasco da Gama a Deus, depois a intervenção de Vênus, de seguida a chegada à Índia e, por fim, o agradecimento de Vasco da Gama a Deus. Porquê? Porque conseguiu atingir o objetivo e agradeceu a Deus. Agora vamos fazer a correspondência entre os diferentes tipos de sensações e os respectivos certos. Temos, primeiro, sensações cinéticas, que são sensações de movimento, como está referido entre parênteses. Temos sensações táteis, que já sabemos que são as do tato, aquelas que podemos tocar, sensações visuais e sensações auditivas. E do outro lado temos as hipóteses para depois fazer a ligação com estas sensações. Gritos vãos, daquela nuvem negra que aparece, ventos duros e quantas árvores velhas arrancaram. Então, temos as hipóteses e temos agora já a visualização da resposta correta. Sensações cinéticas que nos dão movimento, quantas árvores velhas arrancaram. Porquê? Porque nós imaginamos as árvores a serem arrancadas do chão e temos aí a sensação de movimento. Sensações táteis, ventos duros, porque a ideia de dureza dá-nos essa ideia de toque naquilo que é duro. Sensações visuais daquela nuvem negra que aparece, porque quando a nuvem surge, nós olhamos para a nuvem e vemos que é negra. E ainda as sensações auditivas, gritos vãos. E como sabem, os gritos são ouvidos, portanto, são as tais sensações auditivas. Agora, vamos passar à leitura de 3 estrofes dos Lusíadas, para que vocês possam também ir acompanhando aí em casa, já que sabemos que têm o vosso manual, que tem este episódio dos Lusíadas. Então, a estrofe 92 conta-nos o seguinte: já a manhã clara dava nos outeiros, por onde o ganjo murmurando soa, quando a Celsa Gávea os marinheiros enxergaram terra alta pela proa. Já fora de tormenta e dos primeiros mares, o temor vão do peito voa. Disse alegre o piloto melindano, terra é de Calcu, se não me engano. Esta é, por certo, a terra que buscais, da verdadeira Índia que aparece. Isso do mundo mais não desejais, vosso trabalho longo aqui fenece. Sofrer aqui não pôde o Gama mais, de ledo em ver que a terra se conhece. Os olhos no chão, as mãos ao céu, a mercê grande a Deus agradeceu. As graças a Deus dava e razão tinha, que não somente a terra lhe mostrava, que com tanto temor buscando vinha, por quem tanto trabalho experimentava. Mas via-se livrado tão azinha da morte, que no mar lhe aparelhava. O vento duro, férvido e medonho, como quem despertou de horrendo sonho. Então, para vocês recordarem, fizemos a leitura destas 3 estrofes presentes neste episódio chamado A Tempestade, na obra Os Lusíadas. Vamos prosseguir e agora, baseando-nos no acompanhamento que acabámos de fazer destas 3 estrofes, vamos conseguir responder às perguntas seguintes. Nos versos quando da Celsa Gávea os marinheiros enxergaram terra alta pela proa, que se encontram na estrofe 92, versos 3 e 4, percebe-se que os marinheiros, e vamos agora dar as hipóteses, avistavam alto mar, avistavam a Índia ou avistavam uma pequena ilha.
Na segunda questão, Vasco da Gama, quando ouve o piloto anunciar terra, manda descer o vigia, levanta as mãos ao céu e reza, ajoelha-se e agradece a Deus, erguendo as mãos ao céu. Estiveram atentos, já sabem então quais são as respostas corretas. Pois muito bem, avistavam a Índia e Vasco da Gama ajoelha-se e agradece a Deus, erguendo as mãos ao céu. Neste verso, as graças a Deus dava e razão tinha, verso que encontramos na estrofe 94, o narrador não aprova a reação de Vasco da Gama, reprova os gestos de Vasco da Gama ou concorda com a reação de Vasco da Gama. Para o narrador, os agradecimentos de Vasco da Gama a Deus justificam-se, pois Vasco da Gama era muito religioso e acreditava na força divina, Deus intercedeu junto de Vênus para levar os portugueses ao seu destino, ou Deus levou-o ao seu destino e livrou-o da tempestade e da morte. Vamos visualizar as respostas corretas e já sabemos que o narrador concorda, obviamente, com a reação de Vasco da Gama. E também já sabemos que os agradecimentos de Vasco da Gama a Deus se justificam, pois Deus levou-o ao seu destino e livrou-o da tempestade e da morte. E foi a agradecer essa ajuda divina que Vasco da Gama acabou por terminar este mesmo episódio chamado A Tempestade. Depois, vamos classificar este episódio de acordo com a sua natureza. Também aqui já é consolidação de conhecimentos, porque vocês já ouviram numa das aulas anteriores que os episódios nos Lusíadas se dividiam em mitológicos, líricos, simbólicos ou naturalistas. Vamos pensar que esta tempestade é uma tempestade provocada pela própria natureza. E depois, que planos da narração estão presentes no episódio A Tempestade? Plano da viagem, plano do maravilhoso, plano da história de Portugal ou plano do poeta. E o que queremos é o plano mais evidente dentro deste episódio. Vamos ver que é naturalista, não é? Esta tempestade é uma obra da própria natureza. E depois temos, em termos de presença no episódio A Tempestade, o plano da viagem, porque foi obviamente durante a viagem que eles tiveram que enfrentar este infortúnio que foi a tempestade, mas depois temos também a intervenção de Vênus. E como temos a intervenção de Vênus e do próprio Baco, que foi ele que causou esta tempestade, vamos também ter o plano do maravilhoso presente em algumas das estrofes, embora seja durante o plano da viagem que o episódio decorre e que o episódio se passa. Vamos agora recordar novamente alguns dos recursos expressivos de que já falámos ao longo destas aulas. Em pedaços fazem com o ruído que o mundo pareceu ser destruído. O céu fere com gritos, nisto a gente. Então temos três hipóteses: metáfora, hipérbole ou sinédoque. E estas hipóteses têm que ser comuns aos versos que acabaram de ouvir aí em casa. Então vamos visualizar a resposta e vamos assinalar a hipérbole. E a hipérbole porquê? Porque tanto num verso como noutro há um exagero da realidade. E vocês já sabem que a hipérbole é um exagero da realidade. Portanto, é o que temos presente em termos de recursos expressivos ou em termos de recurso expressivo nestas possibilidades de versos. Depois vamos agora saltar um bocadinho para um domínio gramatical. E, relembrando aí em casa, porque vocês já deram as orações subordinadas adverbiais, vamos pedir-vos para identificarem neste verso qual é a oração subordinada adverbial aqui presente, tendo em conta qual é a conjunção que introduz este mesmo verso. Verso que diz: enquanto manda as ninfas amorosas, e temos aqui o enquanto. Já sabem que o enquanto nos remete para uma questão temporal. Então, temos o enquanto e vemos que, neste caso, o verso nos dá a identificação ou nos introduz uma oração subordinada adverbial temporal, devido à palavra ter esse valor,
ter esse valor de tempo. E terminamos assim, com este cheirinho a gramática, a exploração do episódio A Tempestade. Vamos agora falar-vos de outro tipo de tempestades. Esta era uma tempestade associada a condições climatéricas e associada à própria natureza. E foi a própria natureza que deu origem a esta tempestade. Mas todos nós, na nossa vida, às vezes, temos que nos deparar e temos que conseguir ultrapassar outras tempestades. E, neste caso, vamos fazer esta canalização. Ou seja, agarrando na palavra tempestade, fenómeno natural, vamos transportá-los para outras tempestades. Neste caso, fenómenos que têm mais a ver connosco e com aquilo que é o nosso psicológico. E é por isso que vamos querer que vocês vejam a diferença em termos de significado da palavra tempestade, primeiro no episódio dos Lusíadas e agora nesta canção do Pedro Abrunhosa, também com a colaboração da Carolina Deslandes, para vocês perceberem então qual é este tipo de tempestade. Vamos então ouvir a canção e o vídeo.
E foi assim que acabámos de ouvir esta tempestade. Uma tempestade um bocadinho diferente daquela que ouvimos dentro da obra Os Lusíadas. Esta é uma tempestade emocional e é por isso que estamos a apelar à vossa capacidade aí em casa para perceberem que no português acontece muito isto. É que a mesma palavra pode adquirir vários campos de significação diferente. Então, é tendo isso em conta que vamos andar para trás em termos de diapositivos e vamos ver se vocês de facto percebem qual é, neste caso, o verdadeiro significado da palavra tempestade. Não estamos sós na tempestade. Ainda há luz neste mar alto. Ainda há anjos de verdade. Voam sozinhos no asfalto. Semeiam sonhos pelas trevas. Trazem histórias de saudade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu pai, não vás da nossa mesa, não me ensinaste tudo ainda. Esperarei de luz acesa. Conta-me histórias de Coimbra. Foste montanha a vida inteira, como a distância me incendeia. Meu pai, não vás tão cedo desta mesa. Quando eu voltar, abraça-me por dentro, aperta-me de tempo. É tão tarde o amor, é tão tarde. O primeiro dia há de ser mais que primeiro. Vem salvar-me por inteiro. No futuro ninguém quer só metade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Não estamos sós nesta tormenta, ainda há festa na varanda. Uma canção que a noite inventa chega das vozes de outra banda. Alguém que toca-me a guitarra, há quem se agarre enquanto dança. Meu amor, vamos estar juntos na bonança. Não estamos sós nesta saudade, a rua chora no mesmo aperto. Há andorinhas na cidade, são beijos teus no céu aberto. Quero ver-te ao fim da tarde, mas já não tarda a liberdade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Meu amor, não estamos sós na tempestade. Para que ninguém, nem aqui nem aí em casa, fique só nesta tempestade, neste turbilhão de sentimentos e emoções que todos nós estamos a viver neste momento. Vamos acreditar que vocês ouviram esta mensagem, que perceberam esta mensagem e como é importante nestas questões menos simpáticas que a vida às vezes nos propõe e nos proporciona, continuarmos todos juntos e a acreditar que ninguém aqui está só. É esta a mensagem da canção do Abrunhosa. Foi esta a mensagem que quisemos também passar na aula de hoje para todos nós conseguirmos ultrapassar e sobreviver aos infortúnios das viagens. Antes de irmos embora, queremos lançar o desafio da aula de hoje. E que desafio é que temos para vos propor? Recordando nos vossos manuais que têm aí em casa a questão das relações que se estabelecem entre as palavras ou as relações semânticas entre as palavras, o que vos propomos como desafio para a aula de hoje é que consigam criar um campo semântico com a palavra tempestade. Porquê? Porque vimos hoje que a tempestade dentro dos Lusíadas é uma tempestade um bocadinho diferente daquela que nos é apontada pelo Pedro Abrunhosa dentro da sua canção, que tem o mesmo título do episódio dos Lusíadas e que se chama precisamente A Tempestade. Então queremos que vocês construam o campo semântico com a palavra tempestade para nos conseguirem explicar qual é a diferença entre uma tempestade emocional e uma tempestade natural. Portanto, fiquem com esse desafio. Em termos de síntese, hoje explicámos o episódio A Tempestade, dentro da obra Os Lusíadas, mantivemos depois, canalizámos a intertextualidade para a canção Tempestade, do Pedro Abrunhosa, fizemos a exploração desse mesmo episódio, fizemos revisão e consolidação de alguns recursos expressivos e fizemos também uma ligeira abordagem à questão das orações e falámos de uma oração subordinada adverbial temporal. Como sempre, foi um prazer estar convosco. Marcamos encontro na próxima aula de português.